Olá, é um prazer muito grande participar do programa Investigações sobre Viver. Nesse tempo de dificuldades que estamos passando, atravessando no mundo todo, esse tempo de doença, de tristezas, né? É muito bom que nós tenhamos a oportunidade de nos voltarmos para dentro e buscarmos dentro de nós, buscarmos na espiritualidade razões para viver, para sermos mais felizes, para refletirmos também sobre tudo o que está acontecendo. E eu creio que esse tema que eu vou abordar para vocês tem essas possibilidades, né, de nos ajudar a refletir, a perceber as coisas mais sutis da vida, a buscarmos a felicidade nisso, né? Em suma, investigarmos o viver, né, e vermos como seguirmos bem por nossas vidas. O tema, propriamente, que eu vou abordar é autotransformação e tradições espirituais. Esse tema vem de uma observação já há algumas décadas na sociedade teosófica, de uma crítica recorrente, nem sempre crítica, mas quase sempre uma crítica recorrente que se faz às atividades dos membros da sociedade teosófica quando somos, não é acusados, né, mas quando dizem que a nossa atividade é muito mental, fica muito só no intelecto, no mental, e que não tem nada de prático. Talvez não seja bem isso. E a gente vai, através de determinado ponto de vista ou determinados pontos de vista, tentar não contradizer essas pessoas, mas mostrar que sim, a teosofia, a literatura espiritual, a literatura das grandes religiões, a literatura sagrada, os textos sagrados, eles nos dão sim grandes possibilidades de prática, né? E nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Um teosofista chamado John Aldio, que foi vice-presidente internacional da Sociedade Teosófica e foi também presidente da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, entre outras várias funções, escreveu livros, foi um teosofista realmente muito dedicado à causa teosófica. Ele escreveu um artigo que eu sempre volto para ler. Um artigo chamado Os Fundamentos da Teosofia. Uma das coisas que eu gosto muito nesse artigo é quando ele diz que, abre aspas, a palavra prática vem do grego praktik, ou uma relação com a ação, do verbo prasen, que significa passar através de, experimentar, agir. Ou seja, prática envolve uma experiência, passar através de algo, passar através de uma experiência. E uma teoria, a gente vai ver na sequência, uma teoria dá fundamentos para essa prática, ela pode dar fundamentos. E a palavra teoria, segundo ele, teoria vem do grego, teoria, e quer dizer uma visão ou modo de olhar para as coisas. Uma teoria é uma janela para o mundo. Eu acho essa figura da janela para o mundo, eu acho ela muito interessante. Eu creio que ela pode nos dizer muita coisa. Quando eu estou preso em uma sala ou em um quarto, sem janelas, sem abertura para o mundo externo, eu estou preso, estou fechado. Eu não tenho visões ou visão do que acontece lá fora. Quando abro uma janela, ou quando eu abro uma janela, eu consigo ver uma parte do que me cerca. À medida que eu vou abrindo janelas, eu vou tendo a paisagem mais aberta. Quando eu derrubo as paredes, eu vejo tudo que me cerca. Eu acho essa ideia muito boa, porque isso pode ser assim também com a nossa mente. À medida que abrimos janelas na mente, nós vamos começando a ter visões mais amplas, talvez mais profundas da vida. Ou seja, a gente vai começando a entrar em contato com teorias. A mente, cada teoria que nós avaliamos é uma janela que nós estamos abrindo. Se ela vai mostrar uma paisagem bonita ou se ela vai mostrar uma paisagem ruim é outra história. Mas, de qualquer forma, são
janelas que nós abrimos e as experiências que nós vamos ter, as práticas que nós vamos eventualmente ter através dessas teorias, né, o que aquela janela vai nos propiciar em termos de impacto na nossa vida, é uma outra questão. Aí vem uma outra questão que é o discernimento, né, que é a gente saber escolher por qual janela queremos olhar. Mas não é esse o foco de hoje. Aqui algumas palavras minhas. A teosofia é um conjunto de ideias, ou uma teoria, ou várias teorias, né, que a teosofia nos abre diferentes janelas para o mundo. E essas janelas nos dão visões realistas daquilo que elas nos podem mostrar. Talvez fosse melhor eu dizer, podem nos dar visões realistas. Um dos focos do estudo teosófico, né, isso está em vários textos importantes, né, a teosofia combate a superstição, combate o fanatismo. Ela, quando nos incentiva a termos a visão crítica, a exercitarmos a virtude do discernimento, ela está nos possibilitando ver o mundo de uma maneira mais real, né? Não fantasiarmos, não colocarmos uma lente colorida que muda a cor do que nós estamos vendo, mas olharmos através de um cristal, de uma lente cristalina, translúcida, transparente mesmo, né? Que não interfira na nossa visão. À medida que a gente vai avançando nos estudos teosóficos, dependendo do encaminhamento que dermos ao que fazemos com aquelas teorias, nós vamos limpando essa lente para termos essa visão mais realista. Então a teosofia nos ensina a vermos exatamente aquilo que as nossas capacidades nos permitem ver. Aquilo que eu estou preparado para enxergar. Uma analogia talvez seja que se eu olho sem um microscópio, eu vejo determinadas coisas. Se eu uso o microscópio, eu vejo muitas coisas que estavam ali e que eu não via antes. A teosofia poderia ser comparada a esse microscópio, talvez, embora o microscópio seja algo externo, que nós usamos externamente. E a teosofia é um microscópio interno que nós usamos, digamos assim. É algo que está em nós, né, que nós apenas vamos ampliando a capacidade desse microscópio interno de perceber o que está sendo visto. E, além de permitir isso, também nós temos, nos estudos teosóficos, ensinamentos, né, de como aumentarmos essas capacidades de percepção, aprimorarmos essas capacidades de maneira correta, de uma maneira que não incorra em perigo para o praticante, para o estudante, mas de uma maneira segura, sem pressa, sem egoísmo, né? Talvez a gente fale um pouquinho disso depois. Então, existe uma prática teosófica, né? Eu creio que eu posso dar duas respostas para vocês sobre isso. Sim, existe. Não, não existe. Seriam essas duas respostas, né? Por que sim? Porque a teosofia realmente nos dá fundamentos para uma prática. Ela nos dá muitos fundamentos para práticas, né? Ela nos dá quase que uma panaceia, quase que uma totalidade, talvez, de maneiras de nos relacionarmos na vida, de compreendermos a vida. Nós podemos usar essa lente ou esse microscópio da teosofia em todos os campos da vida. Então, essa é a possibilidade da prática. E por que não existe uma prática? Porque a teosofia não dá receitas. Porque ela não nos diga, faça isso, faça aquilo. Ela diz, existe essa teoria, essa outra, esse método, esse outro, mas não impõe nenhum, né? Geralmente são teorias, são métodos calcados principalmente nas tradições espirituais, né? Práticas milenares às vezes, né? Comprovadas, né? E também ligando com a ciência, né, com a moderna, com a psicologia, com a ciência, com a física, né, com tudo, é possível você usar todas elas de uma maneira fundamentada teosoficamente. Mas então não existe uma prática que seja obrigatória para os membros da sociedade teosófica.
mas existe um conjunto de teorias muito grandes, né, de métodos muito grandes que, embora a sociedade teosófica não os avalize assim, porque a sociedade teosófica não aprova nada, né, o que eu falo aqui são palavras minhas, não é nada oficial da sociedade teosófica, mas embora a teosofia não faça não diga isso aqui é o correto, ela diz isso aqui pode ser correto, experimente, tente você se isso lhe atrai. Nós podemos ver essa prática, ou essa possibilidade de prática teosófica, por dois pontos de vista, sobre dois aspectos. O primeiro aspecto, a primeira possibilidade talvez, é a pessoa direcionar a sua atuação, atuação feita através dessas teorias ou utilizando algum método em que a gente venha conhecer aqui, direcionar isso para fora. Para fora no sentido de que a gente vai buscar uma prática que envolva o interesse dos outros, o interesse do nosso próximo. Uma prática não calcada somente nas nossas necessidades. Por que isso? Ou talvez sem isso não seria possível dizer que essa prática é teosófica. Porque a teosofia, assim como toda espiritualidade genuína, ela prepara o homem, o ser humano, para o servir, para o serviço, para a prática altruística. Não havendo essa prática altruística, se for algo egocentrado, não é teosófico, não é verdadeiramente espiritual, seria alguma coisa egoísta. Então, uma atuação é essa, né? Eu estudo e vou ajudar as pessoas, vou divulgar essas ideias, vou fazer caridade, coisas assim, né? Nós passamos a atuar para o serviço do próximo. É uma prática teosófica, com certeza. O segundo aspecto é a aplicação em nós mesmos dos vislumbres dessa verdade. Vislumbres que nós vamos tendo à medida em que estudamos, trocamos ideias, refletimos sobre essas experiências ou sobre a própria vida. É como diz o nome desse programa, refletir sobre o viver, né? Estamos refletindo sobre a vida, pesquisando, investigando a vida. Essa prática ela é também conhecida dentro da sociedade teosófica com o título de autocultura, ou seja, cultivar o meu ser, buscar a autotransformação, eu me transformar, e essa transformação também, ela não é egocentrada, ela é a preparação para aquela atuação de uma forma impessoal no mundo, de uma forma altruística, de uma forma que busque o bem de todos. Nós vamos seguir a partir de agora dessa segunda aplicação, a aplicação das ideias teosóficas, das ideias espiritualistas em nós mesmos, né, com o intuito de nos autoaperfeiçoarmos, né, de nos autocultivarmos ou nos autotransformarmos. E dentro disso, a gente deve ressaltar como muito importante um conceito que existe na literatura teosófica, que é o conceito de leis universais. Existem leis universais que não são promulgadas pelo ser humano. Não são leis constitucionais, não são leis de estatutos, não são normas estatutárias nem regimentais, são leis universais. Elas existem independentes da nossa vontade. Queiramos ou não, elas existem. Nós estamos submetidos a elas, podemos em alguma medida, em algum momento, termos a impressão de que podemos controlá-las, mas isso é impossível. Elas são implacáveis, né? São generosas, são bondosas, mas são implacáveis também, tanto na generosidade quanto nos dar lições, né? na possibilidade de nos dar lições, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Suponhamos que se faça algum dique, talvez, em um mar. Chega na beira do mar, levanta uma parede. Bom, o universo está, o planeta, as águas estão, os gelos estão descongelando,
O oceano vai subir, vou erguer aqui um muro muito alto para que ele não inunde a minha cidade. Mas vem um tsunami e derruba a parede, derruba aquele muro. Quer dizer, o ser humano descumpriu a lei quando esquentou o planeta, quando queimou florestas, provocou o degelamento e tentou controlar esse degelamento, ao invés de ir lá na origem e parar de aumentar o degelo. E aí tenta controlar depois o oceano, tenta controlar o efeito. Não é possível. Essa lei universal de que você desencadeou algum processo e ele vai te mostrar os seus efeitos, ela acontece. Meu exemplo talvez seja um pouco tosco, mas eu creio que dá para a gente compreender. Nós devemos, em relação a essas leis, conhecê-las, trabalhar de acordo com elas, não achar que somos superiores a elas ou capazes de controlá-las eternamente, e com isso não será necessário o outro tipo de atuação, que é tentar combater o efeito. Não adianta. O cumprimento dessas leis universais, elas não têm brechas, elas não permitem brechas, mas cedo ou mais tarde, se nós as contrariarmos, de alguma forma elas vão recolocar as coisas no lugar certo, né? Mas esse cumprimento, somente ele, nos dará a libertação do sofrimento. Nós sofremos porque nós vamos contra essas leis. Quando nós deixarmos de lutar contra elas, compreendermos e passarmos a viver de acordo com elas, nosso sofrimento paulatinamente irá desaparecer com certeza. E a insatisfação que nós temos na vida talvez também. A gente poderá talvez viver de uma outra maneira, porque aquele conflito eterno e destinado a derrota para o ser humano, ele deixaria de existir. Essas leis não são dogmas, elas são leis naturais, cuja atuação podem ser percebidas na natureza. Por exemplo, depois do dia vem a noite, depois da noite vem o dia. Isso é uma lei natural. Depois da primavera vem o verão, depois do verão vem o outono, depois o inverno. São leis da natureza. Tudo no universo pulsa, desde o pulsar do coração, desde o pulsar, a atividade rítmica da nossa respiração, desde, segundo as teorias do Big Bang e segundo teorias milenares, né, da espiritualidade mundial, o universo pulsa quando há um Big Bang e um Big Crash. Há um pulsar, né? Colapsa todo o sistema e expande novamente. Isso é um pulsar. O mesmo princípio, a mesma lei universal que está por trás do nascer de uma bactéria e da morte de uma bactéria, é esse princípio que rege o surgimento e o colapso de um universo inteiro, de um sistema solar e tal. São leis universais. Não são dogmas, não são criadas por pessoas, estabelecidas por pessoas. Querer viver de acordo com as leis universais, e especificamente uma lei que existe dentro dessas leis universais, que é a lei de evolução. Não vou explicar o que é a lei de evolução, mas não é só a lei de evolução do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista espiritual. Querer evoluir dessa maneira não quer dizer evoluir materialmente, em riquezas, em bens, em sucesso, em coisas assim. Mas evoluir significa verdadeiramente sermos pessoas melhores. Significa autotransformação. E é um exemplo, isso é um exemplo, como eu disse antes, né, de aplicação prática das ideias teosóficas. A autotransformação é uma aplicação ou prática em nós mesmos de princípios que nos levam à libertação de vários entraves que impedem que sejamos seres plenos. Isso implica em alterações profundas em nossos hábitos, que podem incluir, por exemplo,
mudança na qualidade de nossos pensamentos, em nossas posturas profissionais e familiares, mudança nos hábitos alimentares, por exemplo, prática de meditação, prática de uma vida menos corrida. Tudo isso são coisas que, quando aplicadas em nossas vidas, têm um efeito evolutivo. Nos levam a ser pessoas melhores, mais calmas, mais amorosas, mais atuantes em bem do próximo. Tudo isso, quando feito com o objetivo correto do ponto de vista evolutivo, nos transforma então em pessoas melhores. Isso implica no processo de purificação. Poderá incluir práticas alimentares, práticas físicas mais frequentes, mais regulares. Então, isso também é autotransformar. É remover os laços que nos prendem ao mundo material e deixar que brilhe em nós algo que está interno a todos nós. É um potencial divino, né? Uma perfeição que existe em todos os seres, segundo a literatura espiritualista, segundo os ensinamentos das grandes tradições religiosas e filosóficas, segundo os ensinamentos teosóficos, né? Dentro de nós está a perfeição que nós estamos buscando e que essas práticas apenas fazem, ou podem fazer, com que nós chegamos a essa perfeição que já está em nós, mas que nós estamos esquecidos dela. E eu trouxe aqui uma figurinha muito simples, né, para tentar exemplificar isso. Pensemos no centro branco desse círculo como sendo essa perfeição que está dentro de cada um de nós. E o azul, essa camada, digamos assim, de matéria, ou essas camadas de matéria, que impede com que nós percebamos esse divino que está dentro de cada um de nós. Esse azul aí não permite que entremos em contato direto com esse branco. As práticas de autotransformação, de autocultura, elas nos dão dicas de como lidarmos com esse azul, para que cheguemos ao branco e um dia tenhamos isso. Não que o branco elimine o azul, mas que os dois se juntem, se mesclem, e uma outra coisa surja. E essa outra coisa seria, no caso, o ser humano pleno, perfeito. Aquele ser humano que aprendeu tudo que poderia aprender como ser humano. E eu vou, como diz o título da palestra, Autotransformação e Tradições Espirituais, nós vamos fazer agora uma rápida investigação, e bastante superficial até, apenas para incentivar a quem tiver interesse pelo assunto, que busque nas tradições, que busque naquela sua religião, naquela tradição pela qual você tem um apreço especial, uma identificação maior, que se busque ali esses caminhos, né? Isso pode ser encontrado na literatura teosófica, mas pode ser encontrado na literatura budista, na literatura cristã, na literatura muçulmana, em toda a judaica, hinduísta, em todas essas grandes religiões. Não estou falando de seitas menores ou de distorções, mas em todos esses movimentos religiosos, filosóficos, espiritualistas, que buscam a origem dessas ideias. Então nós vamos fazer aqui uma bem rápida e em poucas tradições, só para dar uma ideia do que eu estou querendo trazer para vocês. Na tradição do yoga, nós temos um tratado muito antigo que tem esse nome, Pratyabhijna e Hridayam, né? Que vai tratar especificamente da autotransformação através do uso da mente, até contradizendo aquele comentário que eu fiz no final, né, sobre o que dizem muito a respeito da sociedade teosófica, de que nós somos intelectuais, ou somente intelectuais. A mente muitas vezes é criticada, e quando é feita essa observação, talvez essa crítica esteja implícita, né? A mente é só para pensar, não faz nada. Esse texto vai mostrar como a mente é importante. O livro foi editado pela editora teosófica, está aí a capa dele, O Segredo da Autorrealização,
E aqui, aqui é o tratado antigo, né, por Sutras, comentado por esse teósofo Ika Taimini, já falecido, mas um teósofo importantíssimo dentro do nosso trabalho. Ele comentou vários desses tratados antigos. E aqui, então, ele vai tratar disso, né, do uso da mente para a nossa autotransformação, do uso do intelecto, né, mas transcendendo esse uso corriqueiro do intelecto que só acumula informações. Isso é necessário ser transcendido. E aqui um trecho comentado, palavras do Sr. Taimini comentando um dos sutras do texto. Eu peguei coisas esparsas, né? Não vou estabelecer ligação entre elas, ligação direta. Então ele diz o seguinte: é óbvio que se um aspirante, ou seja, nós que estamos buscando, nós que estamos estudando, eu, vocês, é óbvio que se um aspirante está envolvido pelas ilusões e limitações do mundo e perdeu a consciência de sua própria natureza divina como resultado desse envolvimento, necessita conhecer a natureza essencial do mundo no qual está envolvido, a fim de compreender e aplicar os necessários meios para recuperar a liberdade. Voltemos à nossa figurinha. Se eu estou só envolvido com o círculo azul, eu preciso, caso eu queira me libertar dele, eu posso usar a mente para chegar ao branco. Eu posso sim usar a mente de maneira planejada, de maneira racional, correndo o risco de ser redundante, né? Mas usar a mente de uma forma adequada, ou seja, pegar teorias, estudar temas profundos e usar o que eu apreender intelectualmente para transcender o próprio intelecto e chegar ali ao branco, chegar ao aquilo de divino, de sutil que há dentro de mim. E aí o texto fala, né, das funções divinas da alma, tanto da alma cósmica quanto da alma individual. Uma função primeira é a basana ou abhasana, que significa manifestação. Ou seja, fazer aparecer alguma coisa que verdadeiramente é de natureza irreal. Fazer aparecer o azul. O azul, na verdade, ele só existe porque a mente o criou. Seja a mente cósmica, seja a mente universal. Uma delas criou esse azul. A manifestação é um fenômeno mental e, portanto, irreal em sua natureza. Mas a mente individual, penetrando em direção à sua fonte central, penetrando em direção ao branco, pela contemplação, meditação, pode ser compelida a retornar ao estado de pura consciência, transcender o azul e chegar ao branco, adquirindo o conhecimento desse estado de pura consciência, tornar-se Sit, ou a própria realidade. Perceber a realidade acima ou dentro do que não é real, que é isso esse mundo com o qual nós estamos envolvidos. Então a mente cria. Primeiro ela cria. Essa é uma função da alma. A alma ou a mente criam. Aí vem a outra função da alma. Vilapana, dissolução, destruição. Ela parece ser oposta à primeira, a de construção, mas ela é complementar. É o oposto de abhasana e o complementa. Ou então, essa dissolução é o oposto da construção, é lógico, mas complementa. É geralmente usada no sentido de produzir o estado de pralaya. Pralaya é o estado de dissolução de um cosmos. O período de uma manifestação cósmica é chamado Manvantara, em que a mente universal, a alma universal, constrói um cosmos, constrói todo o universo, constrói também um sistema solar, um planeta e tal. O pralaya é o oposto, é quando isso é recolhido, é dissolvido e novamente reunido em
em algo amorfo, caótico, né? Caótico porque não tem forma. Por que são complementares? Porque a matéria cósmica é uma só. Então, se não houver uma destruição, esse é o motivo, se não houver uma destruição, não há também uma nova construção, porque a matéria está toda empregada, então ela volta e é reconstruída. E cada reconstrução é feita a partir das experiências do período anterior, da construção anterior. Então elas são complementares e permitem o eterno vir a ser, o eterno porvir, o eterno retorno. Quer dizer, a mesma mente que constrói a matéria tem o poder de dissolvê-la. E esse poder de dissolver a matéria é que pode ser da mente, é esse poder que pode ser usado para que retornemos à nossa condição de seres divinos, plenos. Retornemos à consciência desse estado presente em nós. O fogo de Sthit, mesmo em seus estados inferiores, quando é coberto por vários agentes obscurecedores, está sempre queimando o combustível dos objetos no mundo objetivo. Vilapana, está queimando, está destruindo. Na medida de sua intensidade, pelo exercício de viveka ou discernimento espiritual. Parece complexo, mas não é tão complexo. Esse fogo, mesmo em estágios inferiores, quando nós ainda não estamos direcionando conscientemente, quando não estamos fazendo uso adequado desse fogo dentro de nós, ele pode e vai estar, de alguma forma, nos ensinando o que é esse mundo que nos cerca, nos permitindo percepções inicialmente muito superficiais da matéria, mas com essas percepções nós vamos paulatinamente aprendendo a lidar de forma cada vez mais apropriada com a matéria. À medida que nós vamos compreendendo as utilidades e as inutilidades da matéria, nós vamos descartando o que é inútil. Nós vamos destruindo mentalmente essa matéria inútil com a qual nós nos envolvemos. Essa é uma função muito importante da mente, ou seja, eu vou saber lidar melhor com aquilo que eu estudo, com aquilo que eu observo, com aquilo que eu experimento. É necessário a experiência, é necessário passar pela matéria, como diz lá o início do texto do Sr. John Aldio, que eu mostrei no comecinho a citação. Mas à medida que passamos e sofremos, nós vamos descartando aquilo que nos faz sofrer. Mesmo que seja de uma forma intuitiva ou até instintiva, com o tempo isso vai passando a ser algo racional, algo direcionado. E essa virtude chamada em sânscrito viveka ou viveka, que nós traduzimos por discernimento espiritual, ela se torna primordial, porque a partir do ponto de vista do espírito eu começo a fazer essa seleção do que interessa e do que não interessa. Isso é uma prática teosófica, é uma prática religiosa verdadeira, é uma prática espiritual, baseado nas ideias espiritualistas. Aqui agora uma outra tradição. Eu estou falando da autotransformação a partir de tradições espirituais. Uma tradição que me é muito cara há vários anos já. Eu tive um período em que estudei bastante alquimia, hoje eu estudo pouco, mas alguns princípios ficaram indeléveis para mim, servindo como pilares da minha busca, das minhas práticas de vida. Não prática alquímica de laboratório, mas prática de me transformar, de criar talvez uma alquimia interna, alguma coisa assim. Recomendo para quem não conhece e se sentir atraído, o estudo do simbolismo alquímico. Ele é riquíssimo e nos dá boas aberturas mentais. No glossário teosófico, é dito que alquimia vem do árabe alquimi, ou química da natureza, que seria a química da natureza, ou alquimia.
No grego, quemeia, de cumus, sumo ou suco extraído de uma planta. Isso aqui é muito interessante. Eu não fui conferir se no árabe e no grego é isso mesmo. Está lá no glossário teosófico que eu estou trazendo. Acredito que seja, né? Mas por que é interessante essa etimologia aqui do grego? Porque o suco, a palavra sumo é muito usada em Portugal, né? Lá eles falam sumo e não suco. O suco de uma planta, quando processa a planta e tira o sumo, descarta o bagaço, é a essência. De certa forma, podemos dizer que esse suco, esse sumo, é aquele branco do meu círculo lá. Esse branco vai nos acompanhar até o final da exposição, tá? É aquilo que está ali descartado do que seria, entre aspas, inútil, né? A alquimia tem 3 grandes fases. É dito que a alquimia é a grande obra, a obra magna, né? Magnus Opus, né? Obra magna, dividida em 3 obras menores, principais, né? Que são a obra em negro ou nigredo, a obra em branco ou albedo e a obra em vermelho ou rubedo. São essas 3 as grandes fases da alquimia. A obra em negro significa a entrada na matéria, dentro disso que nós estamos tratando aqui. Infinitas, talvez, conotações podem ser ditas aqui. Isso é simbólico. Então, é possível interpretar os símbolos de várias maneiras. E quase todas ou todas corretas, dependendo do que se quer, né? Então, a obra em negro seria a entrada na matéria, seria o envolvimento com aquele círculo azul do início. É quando nós entramos em contato e nos deixamos dominar com o azul, com a matéria, e perdemos o contato com o nosso ser espiritual. A obra em branco é quando nós começamos e continuamos nos libertando da matéria. Começamos a mesclar o branco do centro do círculo com o azul da parte exterior. Vai havendo a purificação. E aqui é interessante que eu usei o branco ali, né? E ela é chamada realmente albedo, ou obra em branco. É quando aquela matéria que era negra, e o negro aqui significando denso, não uma coisa ruim, uma conotação ruim para a cor negra, mas significando que está denso, que está pesado, que a luz não passa, não atravessa aquilo. Então o branco vem tornar aquilo mais leve, mais transparente, né, mais suave. E a obra em vermelho ou rubedo é o atingimento da perfeição. É quando há a conjunção das duas coisas. É quando o branco e o azul se misturam, quando eles se juntam e se tornam uma coisa só. E a iconografia e os textos alquímicos, né, têm imagens e textos mesmo, né, belíssimos sobre isso, né? Recomendo, né, o estudo de alquimia tradicional, que embora ela seja um pouco complicada de início, né, mas aos poucos, e continua sendo complicada, porque ela traz revelações individuais. Os alquimistas diziam que eles não escreviam para quem não sabia, eles escreviam para quem sabia. Ou seja, se você quer saber o que está escrito, estude, é possível, mas é escrito para propiciar a descoberta e não para ensinar propriamente. E o vermelho, então, a cor do sangue, a cor da vitalidade, significa a plenitude da vitalidade. E essa plenitude da vitalidade, nesse nosso plano, não descarta a matéria, mas junta a matéria purificada à fonte primordial de vida e de energia simbolizada pelo branco do meu círculo. Seguindo, mais uma, como eu disse, são pinceladas, né, apenas para dar uma ideia conjunta. Quando eu pego um texto alquímico, eu começo a perceber, também isso reforça em mim, a importância da matéria, a importância do trabalho sobre a matéria.
E lendo pegando os elementos, né, fogo, água, terra e ar, juntando esses elementos, a gente vai percebendo caminhos para esse nosso trabalho, para embasar esse nosso trabalho de autotransformação, de autopurificação. A alquimia nos dá uma percepção da própria evolução cósmica. E como o que está embaixo é igual ao que está em cima, quando ela nos ensina a evolução cósmica, ela está nos ensinando a nossa evolução, a nossa purificação, o nosso autoaperfeiçoamento individuais. Então é um estudo muito importante. E para mim, que gosto muito de símbolos, que até certo ponto eu procuro não me basear só em lições prontas, mas também em coisas que me abram a mente, me ajudem a ter percepções pessoais, eu gosto muito da alquimia. O budismo, né, importantíssima tradição, né, uma das mais importantes, se é que existe uma mais importante, ele nos fala desse envolvimento com a matéria da seguinte maneira. Ele vai nos dizer que o envolvimento com a matéria é sofrimento. Né? Então, que existe a verdade da existência do sofrimento. O sofrimento existe. E o sofrimento existe, uma maneira de dizer, é porque existe a matéria. O budismo diz uma outra coisa que eu digo daqui a pouquinho. Mas existe o sofrimento porque existe a matéria e nós nos envolvemos com ela. A segunda nobre verdade do budismo: existe uma causa ou origem do sofrimento. E qual é essa causa ou essa origem? É a nossa ignorância primordial. A ignorância primordial é ignorarmos que existe um ser divino em nós, que existe algo divino em nós. Por isso nós nos envolvemos com a matéria, porque não estamos em contato com esse ser divino. Então essa é a causa do sofrimento. A terceira nobre verdade é a verdade da cessação ou extinção do sofrimento. Existe o sofrimento, existe uma causa. Quando eu compreendo o que é essa causa, eu começo a criar a possibilidade de cessar o sofrimento, de extinguir o sofrimento, porque eu vou lidar com a causa de uma outra forma. Vejam a mente aqui, novamente atuando. Mentalmente intelectualmente eu vou compreender essa causa, e essa compreensão intelectual ela vai expandir para outros níveis mais sutis, ajudando na extinção do sofrimento. E a verdade do caminho para a cessação ou extinção do sofrimento. Aí existe então o caminho que é proposto pelo budismo. Aparentemente são lições prontas, mas não são. Nós vamos ver agora em seguida, né, é o chamado nobre óctuplo caminho, um caminho de 8 passos para que nos libertemos do sofrimento. É uma lição pronta na medida em que dá os 8 passos. Mas não é uma lição pronta, porque cada passo daqueles tem que ser galgado por cada pessoa. Cada pessoa tem que achar a maneira de dar cada um daqueles passos na sua vida. Isso aí não se ensina, porque cada um vive a sua vida em um determinado estágio, em um determinado lugar, com determinada visão de mundo. Então, a maneira de aplicar é individual. E o nobre óctuplo caminho, sem comentar os passos, são palavra correta, usarmos sempre a palavra correta, não mentir, não enganar, meio de vida correta. Isso aqui cabe tanta coisa, né? Para quem, por exemplo, já pegando um exemplo um pouco mais radical até, para quem talvez compreenda que um animal, ao morrer, ao ser sacrificado para servir de alimento, que ele sofre, que ele tem medo, que ele tem raiva, para essa pessoa talvez comer carne já não seja um modo de vida correto, né? Mas isso é uma questão individual. A pessoa não adianta só ouvir o que eu estou falando, ou ler em algum outro lugar, ou ouvir em algum outro lugar, e parar de comer carne. Só isso talvez não seja um ato definitivo na vida. Se há uma tendência a isso, investigue, procure saber, isso e qualquer outra coisa. Isso aqui foi só um exemplo que eu dei. Mas o meio de vida correto, ele vai nos trazer mudanças de hábitos, né? Ação correta, pense no que vai fazer, respire 10 vezes, respire 3 vezes, conte até 10 e tal, para fazer a ação correta,
que é a ação correta? A ação que não prejudica. O que não deve ser prejudicado? Cada um deve perceber o que não deve ser prejudicado. O esforço correto. Não adianta colocar energia naquilo que não vai produzir frutos. De um ponto de vista pessoal, se eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que ter um esforço para ganhar dinheiro. Não adianta esforço para me divertir se eu quero ganhar dinheiro. Do ponto de vista espiritual, o esforço correto é aquele que me torna uma pessoa melhor, mais altruísta. Plena atenção correta. Tudo isso só é possível se nós estivermos atentos a cada coisa que estamos fazendo, falando e pensando. À medida que botamos nossa atenção no que falamos, no que pensamos, no que fazemos, se estamos empenhados em uma autotransformação, nós vamos mudando o pensamento, a palavra e a ação. Concentração correta. É quase a mesma coisa, né? Mas é um pouco diferente. Não permita nada no seu campo mental que não seja aquilo que te interessa. Isso pode começar a ser praticado na meditação. Procure de alguma maneira, procure alguma técnica, algum método de não deixar que coisas inúteis entrem no teu campo mental durante a meditação. Aos poucos isso vai sendo expandido para a vida. Pensamento correto, falei, compreensão correta, tudo isso talvez nos leve a compreender tudo corretamente. Rapidamente, indo aqui, que o meu tempo já deve estar meio curto, né? Na Vedanta nós vamos achar Shat-Sampati, ou as 6 joias da mente. É muito parecido com os passos do budismo, nobre óctuplo caminho do budismo. Sama, controle mental. Escolher os pensamentos. Diminuir o fluxo dos pensamentos. Ter um controle sobre a mente. Já foi dito que a mente não treinada é um péssimo patrão e que a mente treinada é um ótimo funcionário. Isso é uma grande verdade. Aquela mente não treinada, ela nos controla e nos leva para coisas que não interessam, seja espiritualmente ou não. A mente treinada, sob controle, é a mente dos grandes realizadores, dos grandes inventores. É aquela mente que está focada. Dhamma, controle da ação. O pensamento correto leva à ação correta, leva ao controle da ação. Eu posso escolher entre deixar essa mão aqui ou colocar essa mão aqui. Essa escolha é um processo mental. Esse processo mental pode se estender para qualquer outro ato que eu venha praticar. O Parati, deixar que as pessoas sejam como são. Tolerância. Não adianta eu querer mudar uma pessoa à força. Não adianta eu encher a cabeça dela de ideias teosóficas e falar, mude. Ela só vai mudar se ela estiver verdadeiramente, se ela se autoconvencer da necessidade dessa mudança e do acerto daquelas ideias teosóficas. Ela não mudará por obrigação. Se mudar, uma hora vai voltar. É necessário que as pessoas cumpram o seu tempo. Enquanto isso, até de uma maneira altruísta, é necessário que haja uma tolerância com elas, que a pessoa tenha as suas opções políticas, tenha as suas opções de religião, tenha o seu time de futebol, etc. Que ela escolha os seus caminhos. Provavelmente o caminho que ela escolher é o caminho que ela vai necessitar. É a experiência que ela está necessitando. Claro que isso tem limites em que eu posso tentar ajudar, mas, de um modo geral, principalmente quando já há uma busca espiritual declarada, a pessoa vai ter o próprio caminho. E o caminho dela pode não ser da sociedade teosófica, pode ser o de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, de uma seita qualquer, e a tolerância é um ato decorrente até do princípio de fraternidade. Titiksha, deixar que os acontecimentos sejam como são. Podemos chamar isso aqui de contentamento. Não um contentamento burro, né, sem fundamento, mas um contentamento que decorre da percepção de que não adianta interferir em certas coisas porque elas são daquele jeito.
Não adianta eu querer brigar com uma lei universal só porque hoje vai chover e eu quero ir à praia. Mas a lei universal está dizendo que hoje é dia de chuva, que o planeta, que aquela região chegou numa condição em que a chuva é necessária e está pronta para cair. Então eu brigar com isso, eu ficar triste por isso, ficar bravo, é burrice. Estou procurando uma palavra melhor, não está vindo. De certa forma é uma burrice, né? Ao passo que se eu perceber que a chuva é necessária, que tudo mais, isso é o verdadeiro contentamento, a aceitação das coisas como elas são. Sinceridade com as pessoas, sinceridade comigo, sinceridade com o meu caminho, reconhecer os meus limites, dar meus passos de acordo com o tamanho das minhas pernas, né? E tudo isso é sinceridade. Tudo isso é realmente ser sincero, é estar inteiro nas situações. E é interessante nessa palavra inteiro, é que estar inteiro na situação não é fazer o melhor necessário, mas é fazer o melhor que é possível para mim. Fazer o meu máximo de forma a não me destruir, digamos assim, não me levar a limites danosos para a minha própria integridade, mas naquilo que eu posso fazer eu estou completo, eu estou pleno dentro daquela condição. Isso não é necessário a perfeição do ponto de vista geral, mas é a perfeição que eu posso oferecer, que eu tenho para oferecer. E fé. Esse conceito é muito importante, né? Não vamos aqui entrar muito nele, porque a fé, ela não é também imposta externamente, nem autoimposta. Ela é conquistada, ela é conseguida, percebida, a partir das vivências, a partir da meditação. Quando eu estudo algo de cunho espiritual, às vezes determinada ideia, e isso eu creio que eu deixei transparecer bastante aqui, principalmente quando eu falei de alquimia, algumas ideias me tocam tão profundamente que mesmo que eu não possa comprovar aquilo objetivamente, cientificamente, do ponto de vista da ciência acadêmica, mas aquela ideia, o que me diz aquele símbolo, me tocou tão profundamente que eu, sinceramente, pegando aqui alguma coisa que eu acabei de dizer, eu não vejo que aquilo seja mentira. Então isso gera em mim uma fé, mas foi um processo interno, isso desabrochou em mim. Talvez um dia venha a ser desmentido, talvez. Mas quando esse processo é muito genuíno, muito fundamentado, muito tranquilo, muito honesto, muito sincero, ele gera realmente a fé verdadeira. E é necessário separar fé e crença. A crença não, a crença eu li e acreditei. Isso é externo, isso não é individual, isso não é fruto de uma prática, fruto de uma vivência. Aquele outro que eu disse é fruto de uma vivência. Isso de eu ter essa percepção assim é fruto de uma vivência. E a teosofia? O que a teosofia tem para nos dizer? Muita coisa, muitos textos importantes. Mas eu peguei aqui só uma primeira parte de um texto muito importante da literatura teosófica, um texto que nos foi trazido pela senhora Blavatsky, um texto curto, né, que estão também passos, né, chamados A Escada de Ouro. A Escada de Ouro é um texto muito importante, né, que permite muita reflexão, que também diz o que fazer, mas não diz como fazer, devemos descobrir como fazer. E ele é muito coincidente com tudo que já foi dito até agora, tá? Propositadamente, já que eu estou falando de uma mesma coisa com base em algumas tradições. Então, a Escada de Ouro, o primeiro passo é vida limpa. O que é vida limpa? Vida limpa inclui desde a limpeza física, desde a higiene, até as questões de honestidade, de palavra correta, de ação correta, de pensamento correto. Tudo isso é limpeza. Nós somos seres, talvez, que estamos buscando essa limpeza. É uma fase muito importante. Importantíssima é a fase de preparar o azul daquele círculo do início para que o branco possa entrar nele,
possa se mesclar a ele. Estamos limpando. Na alquimia, isso é simbolizado por levar aquela matéria putrefata, né, a matéria negra da obra em negro, por adicionar água, por levar ao fogo, por deixar ferver em fogo brando, deixar ir purificando. Essa é a fase que nós estamos nesse degrau da vida limpa. Uma coisa importante é que esses degraus não são sequenciais, de certa forma. Eles estão, nós talvez estejamos fazendo todos eles agora. Acho que estamos mesmo, né? Mente aberta. A mente aberta é aquela mente que percebeu que a matéria está atrapalhando, que a matéria está trazendo sofrimento, mas essa mente não está satisfeita porque está sofrendo, ela está constatando que há o sofrimento na vida e ela se abre para as teorias, ela se abre para as ideias, ela vai experimentar, ela vai buscar ideias, ela não sabe por onde seguir, né? Então é uma mente que em determinado momento ela não vai descartar nenhum caminho, mas ela vai investigar, ela vai pesquisar, ela vai se abrir. Em seguida vem o coração puro. A mente aberta, ela vai deixar que entrem muitas ideias. Algumas podem não ser boas, algumas podem ser de tonalidade egoísta, de característica, ter como característica o egoísmo. Então é necessário uma outra função do nosso ser para essa seleção, para o discernimento. O discernimento, ele não é uma característica, não é uma virtude só intelectual. Ele passa pelo fator da emoção, do amor, da compaixão. O coração puro, aqui simbolicamente, ele nos diz o que é útil, o que deve ser feito de uma forma espiritual com esse conhecimento, de uma forma altruísta, de uma forma boa para mim, mas boa para os outros também. O coração puro ajuda a mente a selecionar as janelas por onde a pessoa quer olhar para fora. E o intelecto ardente. O intelecto ardente, ele já estaria um pouco além, para pensarmos em passos sequenciais, ele estaria além dessa mente aberta, porque ele já, auxiliado pelo coração, por essa coisa da emoção, por essa coisa da sabedoria mesmo, aquele intelecto, aquela mente, ela já desfez muita coisa. Ela já abriu mão de muitas teorias que ela viu que não são úteis para ela. Então aí ela deixa essa atitude passiva da espera, de abrir para as coisas chegarem, e ela vai em busca do que realmente interessa, das ideias que realmente interessam, das percepções que realmente interessam. Esse é o intelecto ardente. Aí o caminho espiritual começa realmente a ser direcionado para aquela fusão eterna, aquela fusão interna, né, do ser espiritual com o ser material. Tem uma música antiga do Chico Buarque de Holanda, chamada Janelas Abertas, número 2, eu gosto muito dessa música. Ela diz assim, não vou cantar, não se preocupe que eu não vou cantar. Ela diz assim: sim, eu poderia abrir as portas que dão para dentro, percorrer correndo os corredores em silêncio, entrar no labirinto, o labirinto de labirintos, dentro do apartamento. Quer dizer, ele abre a porta, abre a mente e vai percorrer labirintos, vai percorrer os labirintos internos, mas também os externos. No final, a música diz assim: mas eu prefiro abrir as janelas para que entrem todos os insetos. Para mim, essa música é um reconhecimento desse momento em que a cabeça, a mente se abre para que entrem as ideias. Esse seria o passo da mente aberta, que eu acho belamente simbolizado ou descrito poeticamente nesta música chamada Janelas Abertas, número 2. Claro que depois, talvez fosse necessário, do nosso ponto de vista, fazer uma Janelas Abertas, número 3, né? Que seria do intelecto ardente. Mas isso é uma outra conversa. Agradeço muito a todos vocês, a quem nos viu aqui até agora. Espero que essas
ideias simples, que essas coisas que eu trouxe aqui, que não são minhas, né, que foram de certa forma juntadas por mim. Muito obrigado a todos. Cuidem-se.